Você sabia que você pode estar correndo um risco tão grande, mas tão grande, pior do que você imagina? Pior do que você perder seu pai, pior do que você perder sua mãe, pior do que você perder seus filhos, pior do que você perder todos os seus irmãos, pior do que você perder todo o seu dinheiro, pior do que você ficar sozinho sem nada neste mundo. Se eu colocasse diante de você duas portas, e uma dessas portas fosse uma porta bem larga, com um caminho bem espaçoso e onde muitas pessoas estão entrando por essa porta, e a outra é um caminho uma porta bem estreita, com um caminho bem apertado, e onde poucas pessoas estão entrando por esta porta, qual das duas portas verdadeiramente, sinceramente, você entraria? Porque todos nós somos tendenciados a escolher aquilo que é mais fácil, por exemplo. E entrar numa porta bem larga é muito mais fácil do que entrar, por exemplo, numa porta estreita. E tendenciamos também a entrar por um caminho espaçoso. Se existe uma porta larga e um caminho espaçoso, nós temos muito mais comodidade entrando por um lugar onde o caminho é bem mais cômodo. E normalmente também somos influenciados porque muitas pessoas estão entrando por este caminho e nós gostamos de nos relacionar com muitas pessoas, nós gostamos de estar muitas vezes onde muitas pessoas estão e a nossa mente tende a achar que onde muitas pessoas estão é o melhor, onde muitas pessoas estão parece ser o mais certo, o mais correto. Se alguém, por exemplo, nós acabamos de sair da época do carnaval, por exemplo, e muitas pessoas desejam estar onde muitas pessoas estão. Desejam ir, porque há muitas pessoas ali, ela gosta de se relacionar com muitas pessoas. Se alguém vai a uma festa, gosta de ir para uma festa onde tem muitas pessoas. E parece que aquilo é bom, porque tem muitas pessoas. Parece que o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, e um caminho onde tem mais pessoas parece o melhor caminho a seguir. Mas a grande pergunta que você deveria fazer não é se esse caminho é mais fácil, mais cômodo, ou se tem muitas pessoas, e sim o que há por detrás deste caminho. O que há por detrás dessa porta? Porque se você parar para pensar de verdade, você vai ver que na verdade as portas estreitas deste mundo são as portas que te levam a um caminho estreito, sim, um caminho apertado, mas aqueles que te trazem melhor resultado para a sua vida, um lugar melhor, coisas melhores para a sua vida. Por exemplo, se muitas pessoas desejam, por exemplo, emagrecer, eu gostaria que você se perguntasse para si mesmo: qual o número de pessoas que querem emagrecer e conseguem emagrecer exatamente como esperam? Conseguem a saúde, o corpo que eles esperam? E qual é o número de pessoas que querem essa mesma coisa, mas não conseguem? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que muito maior é o número daquelas pessoas que querem isso, mas não conseguem isso. Mas aonde está o segredo? As pessoas que conseguem isso, eles entraram por uma porta estreita, trilharam um caminho estreito. E nesse contexto, essa porta estreita, este caminho estreito, é, por exemplo, uma dieta que deve ser seguida à risca, coisas que não se deve comer, coisas que deve se deixar de lado para uma alimentação ruim que deve se deixar de lado, ou exercícios que devem ser feitos. E muitas pessoas não estão dispostas a entrar por essa porta, trilhar este caminho para conseguir a saúde ou o corpo que desejam. E da mesma forma, se você pensar em uma pessoa, por exemplo, que quer passar num concurso, ele almeja ter uma liberdade financeira, uma estabilidade financeira maior, melhor do que ele tem, e ele deseja muito isso. Mas qual é o número de pessoas que de fato conseguem isso e o número de pessoas que não conseguem isso? Da mesma forma, é porque não entraram por uma porta estreita, é porque não trilharam um caminho estreito. E nesse contexto seria, por exemplo, a pessoa que conseguiu, ela dedicou mais tempo no estudo, ela dedicou mais tempo em estar pesquisando aquele assunto, em estar estudando, em tirar tempo para isso, deixar algumas diversões de lado e realmente estar focado naquilo que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou alguns anos será muito melhor recompensado para ele.
o caminho é o mesmo. Mas por que eu estou te dizendo isso? Eu não estou aqui para falar com você sobre emagrecimento ou sobre dinheiro. Eu estou aqui para falar daquele problema que eu falei para você no início do vídeo, que é pior do que você perder a sua própria vida, pior do que você perder o seu próprio marido, a sua mulher, os seus filhos, pior do que você perder todo o seu dinheiro, pior do que você perder tudo e ficar sozinho nesse mundo. E qual é esse grande problema? Qual é essa grande coisa que é pior do que todas essas coisas? Parece que não tem, mas tem. E eu gostaria de falar disso com você com muito cuidado para que você possa compreender exatamente como você deve compreender este assunto. Este assunto que eu estou tentando falar com você é algo que o Senhor Jesus Cristo falou, e Ele falou exatamente o que eu estou te falando agora. Ele falou exatamente assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Muitos são os que entram pelo caminho da perdição, o caminho espaçoso, a porta larga. Mas ao mesmo tempo ele diz que porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucas pessoas são as que entram, as que se acertam com esta porta. Muitas pessoas estão entrando pela porta larga, andando pelo caminho espaçoso, e muitas pessoas estão indo de encontro à perdição. Poucas pessoas estão entrando pela porta estreita, andando pelo caminho apertado e, consequentemente, adquirindo a vida. E eu gostaria que você soubesse que esta perdição que o Senhor Jesus Cristo está falando não é perdição, não é relacionado a emagrecimento ou a dinheiro, mas a perdição na Bíblia fala a respeito de um lugar terrível que você já deve estar pensando agora. Um lugar de tormentos eternos, um lugar que uma pessoa vai ficar sofrendo por toda a eternidade. E essa é a hora de você, de fato, realmente ver se você realmente acredita em Deus ou não. Porque quando este assunto é tocado, muitas pessoas dizem: eu não acredito nisso. Mas se você acredita em Deus, a mesma Bíblia que te fala sobre este Deus, a mesma Bíblia que diz que Deus criou todas as coisas, que no princípio criou Deus os céus e a terra, é a mesma Bíblia que em Gênesis fala isso, em Apocalipse vai falar sobre o lago de fogo, sobre a condenação, e em muitos outros lugares da Bíblia vai falar a respeito dessa tão terrível condenação. E se você acredita em Deus, porque está escrito na Bíblia, então você precisa também acreditar que existe sim um lugar de tormento, um lugar aonde pessoas estão indo e neste exato momento podem estar padecendo sofrimentos terríveis num lugar que ninguém gostaria de estar. E pessoas que entram por esta porta larga que o Senhor Jesus Cristo está falando, Ele não está falando sobre emagrecimento nem sobre dinheiro. Pessoas que estão entrando por esta porta larga, pessoas que estão trilhando este caminho espaçoso, elas estão indo para o inferno. Estão indo para um lugar de tormentos eternos. Mas ao mesmo tempo, ele fala também a respeito de trilhar este caminho apertado, esta porta estreita, e que dá para a vida eterna. Mas agora você deve estar se perguntando: mas que porta é essa? Que vida é essa? E qual é este caminho largo? O que significa tudo isso? E eu gostaria de te dizer que há muitas maneiras de você compreender isso, mas eu vou tentar te explicar isso da melhor maneira que eu encontro nesse momento, que é primeiramente falando a respeito do que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 3. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, ele diz que quem crê nele, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Em outras palavras, se você ainda não entrou pela porta estreita, você já optou por entrar pela porta larga. Você pode sair e voltar e fazer a escolha certa, mas se você ainda não creu na Bíblia, no Senhor Jesus Cristo, você já está neste caminho largo. E ele diz: você já está condenado. Isso quer dizer que se você morrer hoje, sem nem saber o que é entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, você acordará num lugar terrível de perdição, de onde nunca mais você sairá. Então o assunto é muito, muito sério. Mas
O que é essa porta? O caminho largo é este caminho que talvez você já esteja, que é o caminho de nem saber o que é a porta estreita. Porque se você nem sabe o que é, onde ela está, como você pode ter entrado? Mas o caminho largo, o Senhor Jesus Cristo diz que quem não crê já está condenado. Se você não sabe o que significa isso, você já está condenado. E a missão desse vídeo é te mostrar aquilo que você precisa fazer para que você saia dessa condenação urgentemente e possa verdadeiramente escolher o caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida. E esta porta que a Bíblia fala, que o Senhor Jesus Cristo fala, é Ele mesmo. Porque em João capítulo 10, versículo 6, versículo 9, diz: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. E quem entrar por mim será salvo. Lembra? Ele falou entrai pela porta estreita. Ele diz agora eu sou a porta. E ele também diz, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um caminho para chegar até Deus, há um caminho para chegar até os céus. E, consequentemente, sair da condenação, sair do inferno. E este caminho, esta porta, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele é esse caminho. E Ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando uma pessoa realmente compreende que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a porta, e Jesus Cristo vai dar esta vida, ele entra por este caminho, ele entra por esta porta, porque ele sabe que no final disso ele terá a vida. Agora, o que é importante você compreender é que esta vida é uma vida eterna. O Senhor Jesus Cristo diz, também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você parar para observar hoje no mundo, o que as pessoas mais querem é exatamente isso. As pessoas não querem morrer. As pessoas querem viver para sempre, as pessoas querem viver eternamente. Pois é exatamente essa a oferta do Senhor Jesus Cristo para você hoje. A vida eterna. Mas esta vida é Ele mesmo. E essa vida, quando você encontra esta vida, é claro, você vai para um lugar maravilhoso, os céus. E lá você terá a vida eterna, mas essa vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Ele. E lembra que este caminho, esta porta, Ele diz que entrando por esta porta, trilhando este caminho, eles encontram a vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele também é a vida. Ele é o meio que você vai ser salvo. Ele é a pessoa que você deve chegar para ser salvo. Ele é a pessoa que vai te salvar. Ele é a pessoa que vai realmente te tirar dessa condenação. E de fato, como Ele vai tirar você dessa condenação? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Ele veio para salvar os pecadores, Ele veio para salvar a mim e a você que somos pecadores. E vindo para salvar os pecadores, nós precisamos compreender que se Ele veio nos salvar é porque Ele veio nos salvar de algum lugar, de alguma situação. E esta situação é exatamente essa situação que eu estou te falando agora. A situação do inferno, deste lugar terrível. E eu não sou uma pessoa aqui que está vindo aqui para tentar te amedrontar de alguma coisa. Simplesmente te falar o que está no final desse caminho que você está trilhando. Para que você possa fazer o desejo, fazer a escolha certa. Para que você possa realmente trilhar o caminho certo para obter esta vida. Agora, como Jesus Cristo pode te dar esta vida? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, você já deve ter ouvido sobre isso. Jesus Cristo morreu numa cruz, e quando Ele morreu naquela cruz, Ele não estava pagando o pecado dele. Ele estava pagando o meu e o seu pecado. Ele estava sendo o meu e o seu substituto de uma situação, de uma condenação
que não é ele que merecia, e sim nós. E nós não poderíamos pagar isso. Nós não poderíamos pagar a Deus este preço. E para você ver o quanto é sério isso, você deve olhar para a condenação. Se você não sabe o quanto é pecador, talvez você ache que não é tão pecador assim, ou eu posso achar isso, mas o que Deus diz é que somos tão pecadores que merecemos a condenação do inferno. De tal forma que ele mandou o seu próprio filho para te livrar deste lugar. E se você quer saber quão grave são os seus pecados, é só olhar para a condenação. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós analisamos a quantidade da condenação, a quantidade de tempo que ela vai passar na prisão, por exemplo. Você vai perceber que quando você olhar para a quantidade, uma prisão perpétua é algo que vai até a morte dessa pessoa. O que essa pessoa fez? Agora Deus está dizendo que a condenação é o lago de fogo por toda a eternidade. É assim que ele enxerga o seu pecado e o meu pecado. Tal ponto que o amor dele também foi tão grande que ele mandou o seu próprio filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Tamanha é a condenação, mas tamanha é o amor que ele teve por você, para mandar o seu próprio filho para te salvar. E morrendo ali naquela cruz, ele fez o sacrifício que agora você pode crer, você pode acreditar e confiar nisso. E se você confiar nisso, entregar a sua vida a Ele e receber Ele na sua vida como seu Senhor e Salvador da sua vida e agora começar a seguir Ele, a Bíblia nos diz que se você entrar por essa porta, você está salvo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que entraram pela porta, para aqueles que estão neste caminho, para aqueles que estão indo de encontro ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. E este é o grande perigo. Mas esta é a grande maravilha que você tem de Deus. Viver eternamente, realmente num lugar onde não haverá fome, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada. Deus quer que você vá para este lugar. Mas para isso é necessário você crer, você confiar. Você não precisa dar seu dinheiro para ninguém, você não precisa fazer com as suas próprias obras isso, porque a obra foi feita por meio do Senhor Jesus Cristo na cruz. A obra foi feita por Ele quando Ele deu a vida. E se Ele é o Salvador, nós não podemos ser o nosso Salvador. Apenas Ele pode nos salvar. Apenas Ele pode, de fato, fazer com que você realmente seja salvo. E eu gostaria de terminar te perguntando o que você vai fazer com esta escolha. Eu gostaria de te lembrar de um filme que talvez você já tenha ouvido falar. O filme Matrix. No filme Matrix é colocado diante do Neo duas escolhas. E uma escolha, a pílula azul, era uma escolha onde ele iria simplesmente voltar à sua vida antiga, fazer as mesmas coisas que ele fazia, acordar na sua própria cama e acreditar naquilo que ele quisesse. Simplesmente ignorar aquilo que estava sendo oferecido a ele. Mas a outra pílula iria fazer ele conhecer ou saber, como diz o Morfeu naquela época, naquela hora, saber aonde vai dar a toca do coelho. Aonde realmente é o lugar maravilhoso. E aonde realmente ele vai tirar aquela escravidão, vai tirar aquela vida onde ele estava escravizado, onde ele estava ali sem saber o que realmente estava acontecendo. E hoje, usando essa simples analogia, porque talvez você conheça isso, para te mostrar isso, Deus te oferece a vida e a morte. Deus te oferece a pílula vermelha, mas Ele está mostrando para você também a pílula azul. É a sua escolha. Se você escolher a pílula azul, se você escolher o caminho largo, o final disso é a perdição. O final disso é continuar sendo enganado, acreditar no que você quiser e voltar para a sua vida. Mas, nesta hora, está sendo oferecido a você a pílula vermelha, o caminho estreito, a porta estreita, que te levará para uma vida maravilhosa. Uma vida, sim, onde haverá aflições deste mundo. Não é fácil, lembra? É um caminho estreito. Mas o final dela é a vida eterna.
E se você deseja, não é pelo seu esforço, não é por aquilo que você faz, mas é por essa escolha de confiar em Jesus Cristo, essa escolha de entrar por esta porta e agora seguir este caminho, crendo nele. Isso é crer nele. É crer no que ele te fala, crer em quem ele é, crer no que ele fez por você. O que você vai fazer? Qual pílula você vai tomar? Qual caminho você vai tomar? Que você escolha a porta estreita, que você escolha a pílula vermelha e que você realmente encontre ao Senhor e possa ser salvo neste dia. Que assim seja. Amém.